E se eu te dissesse, aqui e agora, que quase tudo que você já ouviu sobre a filosofia é uma mentira bem contada? É sério, pensa naquele plot twist de um anime que te faz pausar, encarar o teto e pensar: como é que eu não vi isso antes? A mentira é essa. Te disseram que filosofia é pensar. Pensar na vida, duvidar de tudo, se trancar no quarto filosofando com uma música triste de fundo. Pura bobagem. Desculpa a palavra, mas é a mais honesta. Isso é o que te vendem em memes, em aulas de ensino médio que mais parece uma autópsia de pensadores mortos, ou na imagem do cara barbudo de pijama falando sozinho. É uma caricatura, uma versão fraca e inofensiva de uma das ferramentas mais potentes já criadas pela humanidade. E essa mentira é perigosa. Ela te faz pensar que a filosofia é um hobby de desocupado, uma viagem sem aplicação prática. Ela te desarma, te impede de usar um poder que é seu por direito. Na real, filosofia não é só pensar. Pensar, todo mundo pensa. Você pensa no que vai jantar, no próximo episódio da série, nos boletos. O cérebro faz isso automaticamente. A filosofia é diferente. É uma ação, é uma técnica. O amor pela sabedoria, que é o que filosofia significa, sempre foi sobre buscar e estruturar o conhecimento. E para mim, ninguém resumiu a versão moderna disso melhor do que os filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari. Eles disseram que a filosofia é a arte de criar conceitos. Pensa nisso. Criar, não encontrar. Conceitos, não pensamentos soltos. O que isso significa? Que o filósofo não é um arqueólogo de verdades escondidas. Ele é um engenheiro de ferramentas de pensamento. Ele não fica refletindo passivamente sobre o mundo. Ele constrói ativamente novas formas de entendê-lo. Definir algo, como a escola te ensinou, é limitar, é colocar o pensamento numa caixa. Filosofar de verdade é o oposto, é criar movimento, é surfar no caos da realidade sem se afogar. Se você só pensa sobre as coisas, você está boiando na superfície. Se você quer entender como as coisas realmente funcionam, da estrutura do universo ao arco de personagem do seu vilão de anime favorito, você precisa das ferramentas certas para mergulhar. Então, a pergunta é: vamos para o próximo nível? Se filosofia não é só pensar, o que é então? Vamos usar uma analogia. Imagine a sua vida e o universo inteiro como um quebra-cabeça de 1 bilhão de peças. As peças são tudo que existe. Seu celular, a gravidade, a justiça, seu personagem de RPG, a ansiedade que você sente, a história da humanidade, tudo. A maioria de nós vive pegando uma peça de cada vez. Ok, hoje eu lido com a peça do trabalho. Amanhã eu pego a peça do relacionamento. A gente nunca para olhar a imagem na caixa do quebra-cabeça. A gente não tenta ver como a peça trabalho se encaixa na economia global, que se encaixa na história do capitalismo, que se encaixa na natureza humana. Filosofar é exatamente isso. É parar de olhar para as peças isoladas e começar a mapear as conexões. É a tentativa ambiciosa, talvez meio maluca, de estruturar e organizar nosso entendimento da realidade para ver como, no fim das contas, tudo se relaciona com tudo. Não é sobre ter uma mente bagunçada e cheia de dúvidas. É ao contrário. É sobre projetar um sistema como um arquiteto que pega o caos de tijolos e vigas e organiza tudo para erguer um castelo. O objetivo final, o grande prêmio, é vislumbrar o todo, a estrutura fundamental que conecta cada detalhe do cosmos. Isso não é novo. Há mais de 2.500 anos, um cara chamado Aristóteles já estava nessa.
Ele chamou esse projeto de filosofia primeira. Ele sacou que, antes de termos a biologia, a física ou a psicologia, precisávamos de uma ciência mãe, que estudasse o alicerce de tudo. Essa ciência não estuda um tipo de coisa, a planta, o planeta, mas o ser enquanto ser. Ser enquanto ser parece papo de doido, né? Mas é mais simples do que parece. É perguntar o que todas as coisas que existem têm em comum, pelo simples fato de existirem. Quais são as categorias básicas que podemos usar para organizar qualquer coisa na realidade? Aristóteles estava, de certa forma, criando o sistema operacional do pensamento, com conceitos como substância, o que faz algo ser o que é, unidade, o que faz algo ser uma coisa, e identidade. Enquanto a ciência cria os aplicativos, biologia, química, que rodam nesse sistema, a filosofia primeira se preocupa com o código-fonte, com os fundamentos que permitem que todo o resto exista e faça sentido. É por isso que a filosofia não é uma ciência como as outras. Um biólogo não precisa se perguntar o que é a vida para estudar uma célula. Um físico não precisa definir o que é o tempo para calcular uma trajetória. Mas o filósofo, sim, ele faz as perguntas que vêm antes. As perguntas sobre o próprio palco onde o espetáculo da existência acontece. Pense no seu anime favorito. Vou dar o exemplo de Neon Genesis Evangelion. O Shinji não está só pensando em como a vida dele é triste. O anime inteiro é um exercício filosófico brutal que mapeia como o eu, a barreira entre as pessoas, o campo AT, a depressão, a tecnologia e o destino da humanidade se conectam num todo apocalíptico. Ou pense em Naruto. O dilema do protagonista não é só como ficar mais forte. É uma investigação sobre o ciclo do ódio. Naruto tenta mapear como a dor gera vingança, que gera mais dor, num padrão que se repete. Ele busca a causa primeira daquele sofrimento todo para quebrar o sistema. Isso é filosofar em ação. Ou até em One Piece. A jornada do Luffy não é só para achar um tesouro. É para encontrar a peça que conecta a história do século perdido, que explica a origem do governo mundial e que dá sentido a todo o mapa. Ele busca o todo. Filosofar é ter a sensibilidade de perceber que existe um padrão por baixo do caos e ter a disciplina para tentar mapear essa estrutura. Não é sobre decorar nomes de filósofos, é sobre usar a razão para construir um mapa do real. Sem esse mapa, a gente fica perdido. Claro, os filósofos podem nos ajudar, porque eles também estavam tentando construir esse mapa. Agora que entendemos que filosofia é mapear a realidade, precisamos falar do motor dessa busca. A arena onde as maiores batalhas intelectuais da história aconteceram. É aqui que a metafísica entra em cena. Eu sei que você pensou, metafísica agora complicou. Isso é papo de cristal e energia quântica. Calma, esse termo foi sequestrado e banalizado. Vamos resgatar o sentido original. Metafísica, em grego, significa além da física. Não no sentido de algo esotérico, mas de estudar aquilo que a física pressupõe, mas não explica. É o estudo da natureza fundamental da realidade. É o campo que faz as perguntas mais pesadas. Do que a realidade é feita? Existe algo além do mundo material? A mente é diferente da matéria? Como dizia Aristóteles, é a ciência que investiga as causas primeiras. A metafísica não se contenta em saber quem fez uma estátua. Ela quer saber o que causou o próprio universo. É a razão pura tentando acessar o que está além dos sentidos, a estrutura lógica que sustenta o cosmos. E dentro dessa busca existe uma treta, talvez a maior de todas, a que serve de pano de fundo para tantas outras. Uma batalha que dura 2500 anos e define, de um jeito ou de outro, a posição de quase todo pensador. É o dilema eterno, a realidade no seu nível mais fundamental
É uno ou é múltiplo? Imagine um ringue cósmico. De um lado, o time do Uno. Para eles, toda a diversidade que vemos, pessoas, planetas, ideias, é, na verdade, uma ilusão ou uma manifestação superficial de uma única realidade fundamental. Tudo emana de uma fonte única. O primeiro campeão desse time foi Parmênides, que concluiu logicamente que a mudança e a diversidade são ilusões dos nossos sentidos. A realidade verdadeira, o ser, é uno, imóvel e eterno. Ponto. O astro principal desse time foi Platão, que dizia que nosso mundo é uma cópia imperfeita de um mundo das ideias perfeito e unificado, onde tudo participa de uma forma única e superior, o bem. Do outro lado do ringue, o time do múltiplo. Para eles, a realidade é fundamentalmente fragmentada, diversa e em constante mudança. Não há uma essência unificadora por trás de tudo. O caos não é uma ilusão. O caos é a realidade. O primeiro lutador desse time foi Heráclito, rival de Parmênides. Sua frase mais famosa diz tudo: não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque tanto o rio quanto você já mudaram. Para ele, a única constante é a mudança. A realidade é um eterno vir a ser. Essa briga, uno versus múltiplo, é a treta cósmica entre unidade e diversidade, ordem e caos. A metafísica, ao longo dos séculos, é a tentativa de resolver essa parada. Será que existe um motor imóvel, como dizia Aristóteles, unificando o cosmos? Ou a realidade é uma teia infinita de relações sem um centro? Uma rizoma, como diria Deleuze e Guattari, onde qualquer ponto se conecta a qualquer outro. Toda a filosofia, de alguma forma, orbita essa questão. A busca por Deus, pela verdade universal, pelo sentido da vida, tudo isso é uma tentativa de responder se o universo é, em essência, uma sinfonia coesa, o uno, ou uma jam session caótica, múltiplo. Certo, a filosofia mapeia a realidade e a grande treta é uno versus múltiplo. Mas você deve estar pensando, e a ética? E a política? Onde isso entra? É aqui que nosso mapa vira uma caixa de ferramentas. Pense na metafísica como seu GPS fundamental. Ela te dá o norte. Agora a ética, a política, a estética e tantas outras matérias são as ferramentas específicas que você usa para navegar em territórios concretos. São os recortes teóricos. Um recorte teórico é quando um filósofo pega uma tesoura e recorta um pedaço do todo para analisar com uma lupa. Ele escolhe um campo, a moral, a sociedade, a arte, e aplica sua visão fundamental da realidade para tentar organizar aquele pedaço de caos. Vamos ver na prática. Por exemplo, a ética. A ética pergunta: como devemos viver? A resposta que um filósofo dá quase sempre tem uma conexão forte com a sua aposta na treta uno versus múltiplo. Se um filósofo pende para o lado do uno, é bem provável que ele defende uma ética universalista. Ele acredita que, se existe uma razão universal, devem existir regras morais que valem para todo mundo. Immanuel Kant, por exemplo, buscou um princípio ético, o imperativo categórico, que pudesse ser aplicado universalmente, como uma lei da física. Para ele, a moralidade não depende da cultura ou dos sentimentos. Ela deriva da própria estrutura da razão, que ele via como una para todos os seres racionais. Mentir é errado não porque pode dar ruim para você, mas porque se todo mundo mentisse, o próprio conceito de verdade desmoronaria. Agora, se um filósofo aposta no múltiplo, ele tende a uma ética relativista ou perspectivista. Nietzsche é o grande nome aqui. Para ele, a ideia de bem e mal universal é uma farsa. Não existe a moral, mas sim morais diferentes, criadas por diferentes grupos em diferentes épocas para servir a seus interesses. O que é bom para um guerreiro, coragem e orgulho, pode ser mal para um sacerdote, que busca humildade e obediência. Não há um juízo final, apenas perspectivas em conflito. A realidade moral é múltipla. Viu a conexão?
A discussão abstrata sobre a realidade define como você pensa sobre a decisão que tem que tomar amanhã. Por exemplo, em política, a mesma lógica vai valer para ela, que pergunta qual a melhor forma de organizar a sociedade. Um filósofo do time Uno tende a buscar um modelo ideal de governo. Um exemplo clássico é a República de Platão. Partindo de sua crença no mundo das ideias, ele desenha uma cidade-estado ideal governada por reis filósofos, onde cada classe cumpre sua função em perfeita harmonia, espelhando a ordem do cosmos. A justiça é uma estrutura única a ser implementada. Por outro lado, um pensador do time múltiplo é mais cético sobre modelos ideais. Maquiavel não estava preocupado com a cidade ideal. Ele olhou para a política como ela é, um campo de batalha brutal e múltiplo, onde diferentes forças lutam pelo poder. Para ele, a política é a arte de navegar nesse caos. A virtude do governante não é ser bonzinho, mas astuto e adaptável, entendendo que as regras do jogo mudam o tempo todo. Não há uma fórmula única para o sucesso. No fim, todo argumento filosófico, toda matéria é um recorte teórico. É um filósofo escolhendo um pedaço do mapa e tentando, com as ferramentas que forjou a partir de sua aposta fundamental, colocar alguma ordem ali. A filosofia usa essa grande treta como combustível para construir sistemas que nos ajudam a entender e a agir no mundo. Olha só o caminho que a gente fez. Começamos quebrando a mentira de que filosofia é só viajar na maionese. Vimos que é uma arte de criar conceitos para mapear a realidade. Descobrimos que o objetivo desse mapa é entender como as peças se conectam, buscando uma visão do todo, e que essa busca nos leva ao coração da filosofia, a metafísica. Lá, encontramos a grande treta de 2500 anos. A realidade é, em sua essência, uno ou múltiplo. E por fim, vimos como essa disputa abstrata não é inútil, mas sim a base para as ferramentas práticas, a ética, a política, que usamos para navegar em problemas reais. Saímos da imagem do pensador passivo e chegamos na imagem do engenheiro, do arquiteto, do cartógrafo. Um agente ativo que constrói sistemas para entender e transformar o mundo. A parte mais legal? Você, que consome histórias, joga games e assiste animes, já faz isso. Toda vez que você tenta entender as motivações de um vilão, discute o final de uma série, ou se pergunta por que o mundo é como é, você está exercitando seu músculo filosófico. Você já sente que as peças se conectam. Só faltava um manual para começar a montar o mapa de forma consciente. Agora você tem um pedacinho desse manual. A filosofia é sua caixa de ferramentas para não ser manipulado, ter clareza nos seus objetivos e dar sentido à sua própria existência. Da próxima vez que encarar um problema, um dilema ou uma discussão, não se perca nos detalhes. Pare, respire e mapeie. Pergunte-se, qual é a estrutura por trás disso? Isso parte de uma visão de mundo que busca a unidade ou que aceita a multiplicidade? Você vai se surpreender com o poder que essa mudança de perspectiva te dá. Se você quiser saber mais sobre isso, comenta aí embaixo, porque aí eu vou fazer mais vídeos sobre essas questões, inclusive trazendo filósofos específicos e as suas perspectivas. Isso pode contribuir demais para a nossa inteligência e para o nosso crescimento. Lembrando, você ganhou um pedacinho do mapa. Agora busque, vá atrás de vários filósofos. Leia, estude. Você vai ver que você vai receber tanta informação nova para poder analisar esse mapa da realidade. Vai ser muito bom. Você vai receber um poder que vai inclusive te ensinar o que você pode fazer com ele. Bom, nunca se esqueça. Eu sou o Dark e esse é o Contra Superfície.